gente. Minha mãe tá querendo me levar pro ginecologista pra falar de sexo. E agora? Eu acho que ela viu o nosso último vídeo. Corre lá, dá uma olhada. Pois é, gente. Quando essa conversa tá difícil, dá pra pedir socorro ao ginecologista, né? Pra dar uma ajudada nessa conversa. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou Júlia Paiva, ginecologista, e hoje com minha mãe, Gilca, a gente vai bater aqui um bate-papo mãe e filha sobre sexo. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, a gente já tem vídeo aqui no canal, a gente conversou um pouquinho sobre esses dilemas, né, desse papo mãe e filha sobre sexualidade, mas hoje a gente vai falar especificamente depois que você tomou essa decisão de ir ao ginecologista com sua filha, né, ou sua mãe lhe propôs ir ao ginecologista, como é que vai ser essa conversa, né? O que é que vai acontecer dentro desse consultório? Muitas vezes a filha vem, aceitou ir para o ginecologista para uma queixa que ela tenha, ou de sangramento, ou de irritação vaginal, e aí ela realmente está desesperada, está precisando de um tratamento, aí ela aceita. Mas nós mães, quando levamos pedindo socorro ao ginecologista para nos ajudar nessa conversa. E às vezes não é bem assim. A mãe está suspeitando de alguma coisa da filha e quer que o médico diga se a menina é virgem, se a menina tem algum risco, tem alguma doença, quer informações de detalhes íntimos da menina, né? Então a gente tem aí algumas coisas para conversar sobre isso. Às vezes, quando a gente tem dificuldade de perguntar à nossa filha como é que está a sexualidade dela, mas desconfia, a gente acha que o ginecologista vai nos revelar. Não é bem assim, né? Pois é, né? É importante saber que nossos pacientes, nossas pacientes, elas têm direito ao sigilo, independentemente da idade, desde que a gente não coloque em risco, né? Em risco a saúde da adolescente. Mas se ela mostrar que é uma pessoa que tem condição de ter essa informação, o controle dessa informação, a gente não tem direito nenhum de abrir o sigilo médico. Então, contou ao seu médico, o segredo está guardado com ele. Exatamente. Mas realmente é um bom canal de conversa sobre sexo, para ter informações, para ter um diálogo junto com a filha e com a ginecologista, né? Nesse momento, se você tem dificuldade, sim. Se o sentido é esse, eu quero dar informações à minha filha, mas eu tenho dificuldade, eu não me sinto à vontade para conversar com ela sobre isso, realmente é um excelente canal. Mas como ela falou bem aqui, não espere desse canal que seja que o ginecologista seja um inquisitor e vá tirar informações que você não consegue tirar da sua filha. Na verdade, o objetivo é dar informações à sua filha e deixá-la bem informada para fazer adequadamente as suas escolhas. Porque o ginecologista ele vai dar informação de saúde, né? De uma forma geral. E a saúde dentro do ambiente de ginecologia envolve sexo, sim. Mas a decisão dela vai ser a partir das informações que ela tem de saúde e a partir dos princípios que você deu durante toda a vida, a construção que você deu de informações sobre valorização do corpo, da pessoa, das relações. Então, sexo não é sexo só por sexo, né? É uma coisa muito mais ampla, envolve relação interpessoal. Então, escolha bem o objetivo que você tem ao levar sua filha para o ginecologista. Por outro lado, a menina ela precisa entender, né, qual é a função do ginecologista ali. Mas uma coisa também é qual ginecologista que eu vou, né? Eu tenho que ir no mesmo ginecologista da minha mãe, que vai saber tudo dela e tudo de mim e vai contar para ela? Ó só, ginecologista é uma pessoa com quem a gente vai conversar muitas das intimidades e coisas que a gente não conversa com ninguém. Então, eu preciso ter confiança nessa pessoa com quem eu vou conversar. Às vezes, o ginecologista da minha mãe é uma pessoa mais adequada para começar, já que eu não conheço nenhum outro, né? E essa pessoa já adquiriu a confiança da minha mãe. Então, é uma pessoa adequada, sim.
Mas se eu não vou me sentir confortável, porque também, independentemente de ser o ginecologista da minha mãe ou de qualquer outra pessoa, essa pessoa que vai estar me acompanhando, eu preciso ter uma boa relação com ela. Se eu não me sentir bem, às vezes uma pessoa da mesma idade, ou uma pessoa mais jovem, como é Júlia, ou então, não foi pela idade, foi pela questão de experiência, né? É porque a minha família toda fala dessa pessoa, então eu vou, enfim, minha amiga foi e gostou. Sim. Seja qual for o motivo, você precisa estar confortável. Mas quando a ginecologista da sua mãe, e em geral é quem ela confia e quem ela vai levar, né? Isso não é um problema, né? É importante, que eu acho que é isso que você abriu, essa fala você abriu para isso, né, Júlia? Porque você sabe que é um temor, mas aí a sua paciente, que é mãe, traz a filha, né, para você. E aí? Pois é, né? Tem aquela questão a gente sente esse medo da jovem, né, de ter essa informação revelada. E nesse sentido, vocês podem ficar tranquilas, tá? A gente não tem o direito de contar para sua mãe informações que você nos conte. E se sua mãe quiser entrar com você na consulta ginecológica, que isso é muito comum, né? Primeiro você pode escolher se você quiser entrar só, se você sentir mais à vontade com sua mãe, se quiser vir com a amiga, você fica à vontade. Mas se você vier acompanhada de toda forma, é bom que você tenha um momento só seu. Então, geralmente pode ser o momento do exame, ou às vezes a gente pede para a mãe sair um pouco, né? Pra gente conversar sobre assuntos íntimos, porque a gente não precisa abrir ser um livro aberto e contar toda a nossa vida para nossa mãe. Não tem essa necessidade. A mãe quer, mas ela não precisa, porque ela conta da vida dela para você? Não conta. Então, falando como mãe, né, a gente escuta muito isso. A gente tem uma relação ótima, somos amigas, né? Somos amigas de gerações diferentes. E outra coisa, na hora que eu for amiga dela, né, sem restrição nenhuma, sem relação de poder, mãe e filha, ela perdeu a mãe. Então, não é bom. Uma mãe amiga é muito bom, mas eu não preciso invadir. Exato. Imagina nós. Quantas vezes eu disse a Júlia, se você quiser, fique à vontade para procurar um colega, né? E se você não quiser que eu lhe atenda, entendo perfeitamente. E muitas vezes você foi. E tá tudo certo. O importante é que ela tenha um espaço para ela conversar e tirar as dúvidas dela, né? E aí você ter essa segurança de que é um profissional que está ali à frente e que vai dar informação de saúde, porque informação de princípios, do que é certo e errado, do ponto de vista moral, isso é na sua família. Isso, né? Nós não temos nenhuma intenção de julgar se está cedo, se está tarde. Isso não é a função do médico. A nossa função é te explicar sobre as partes do seu corpo, né? Se está tudo bem, se está tudo saudável e como você pode se proteger de doenças, tanto infecções sexualmente transmissíveis quanto de gravidez, né? E como se cuidar, a questão da higiene também, são esses detalhes que a gente está preocupado. Né? E por isso que, muitas vezes, quando a paciente, independentemente da idade, viu? É mãe, é amiga, é o marido, é o namorado que está acompanhando, em geral, essas perguntas em relação à sexualidade, a gente não deve estar fazendo junto com o acompanhante. A gente vai fazer no momento do exame ginecológico. E se a pessoa acompanha no exame ginecológico, se é uma decisão sua, não, eu quero que ela esteja comigo, então, ok, a gente está entendendo que você está querendo esse apoio. Mas se é um desejo de quem te acompanha, a gente vai fazer o possível para que esse acompanhante fique. Esse momento é só seu, mas tudo bem, vai ser respeitado. Só que, na hora desse exame, se tiver um acompanhante, seja mãe, marido, algumas informações e diálogos que nós temos na hora que a gente está vendo o exame, a gente não vai fazer para não estar discutindo isso com outra pessoa, porque o seu corpo é só seu. Esse direito à intimidade, né, direito à privacidade, todo mundo tem. A gente não precisa contar tudo à nossa mãe. O limite somos nós que decidimos, né? Não é porque nossa mãe está impondo para saber se a gente ainda é virgem, se a gente está usando algum tipo de medicação, mas o limite, essa conversa é importante. Então, o que você se sentir à vontade para conversar com sua mãe, é importante você conversar. E se você quer conversar uma coisa da sua mãe, mas não se sente à vontade, você pode usar o ambiente da consulta ginecológica para ter esse apoio.
Mas uma coisa que a gente sempre aborda, né, quando as meninas vêm sem o acompanhamento das mães ou porque as mães não sabem que elas iniciaram vida sexual, é sobre métodos contraceptivos, porque muitas vezes elas não têm dinheiro para pagar a opção que seria melhor para elas e o suporte da mãe em oferecer isso. E por isso que essa conversa, esse diálogo se torna tão importante. Quando a gente tem a mãe ao nosso lado, a gente consegue usar o que é melhor pra gente, né? Ter acesso a esses métodos, principalmente os métodos de longa duração, que são mais seguros. Eu queria resumir e deixar bem claro para mães e filhas aqui que a consulta ginecológica, ela é um espaço para se conversar sobre sexo, sim, né? Quando existe essa dificuldade, não tem nenhum problema de saúde, mas eu quero falar com minha filha sobre sexo, eu quero dar informações a ela, não me sinto à vontade, a ginecologia é um espaço. Outro momento importante também da consulta ginecológica é não tem nada a ver com sexo, tem a ver com o corpo dela. Então, informações sobre o corpo também é um espaço. É importante que fique isso claro, né? Então, tanto a mãe como a filha devem usar esse espaço como um espaço facilitador, né? Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês. Pois tá? é, né? Seguimos na missão de mostrar que o ginecologista não é assustador, a gente é amigo, a gente tá lá para ajudar você a se cuidar. E como essa conversa é muito importante, a gente também pode ajudar você e sua mãe a ter esse diálogo. Sim. E nesse momento aqui, o que a gente gostaria que vocês soubessem é que nós também vivemos isso. Vivemos como mãe e filha, como a gente já deu exemplo. A minha primeira consulta ginecológica foi na ginecologista da minha mãe. E olha que ela não estava presente, né? Então, cada um vai ter sua história. O importante é que sua consulta ginecológica com mãe, sem a mãe, seja acolhedora, informativa e apoiadora, tá? Conte conosco. Se você está gostando de conversar sobre sexualidade com a gente, se está sozinha, chama sua mãe para conversar. Vai que esse vídeo começa aí a ter um diálogo entre vocês. Mas comenta aqui também, ou se ficar com um pouco de vergonha, manda lá no nosso Instagram. Eu sou Mulher Sem Dúvidas no Instagram e Doutora Gilca Paiva, pra gente continuar esse bate-papo, pra gente trazer mais assuntos sobre isso por aqui. Aproveita para se inscrever no nosso canal. Dá um like. E compartilha esse vídeo também. Até a próxima! Até lá!